Convido cada um a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Mateus. Nós leremos o verso de número 25, capítulo de número 25, perdão. Leremos dos versos 14 a 30. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus e fazermos essa leitura. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25, leremos dos versos 14 a 30. Na minha Bíblia tem a epígrafe chamando de a parábola dos talentos. Creio que na maioria das Bíblias tem esse mesmo título aí para essa parte do texto. O texto se inicia assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2, que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choros e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos porque até aqui o nosso culto foi destinado para que nossa igreja rendesse graças, louvores e adoração a Ti, Pai. Durante todo o início da nossa liturgia, nós falamos contigo para te engrandecer, te santificar, te adorar e dizer que nós somos o Teu povo, Pai. Nesse momento, Tu falas conosco por meio da Tua palavra. Senhor, ilumina nossas mentes e que nosso coração seja um terreno fértil, Pai. Que o Espírito Santo possa nos convencer de cada pecado que nós temos guardado dentro de nós, Pai. Nos ajuda a sairmos daqui crentes melhores, mais fiéis, mais aptos para cumprir aquilo que Tu pedes, Senhor. Nos abençoa nessa noite, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse já é o 3º domingo nesse mês que nós estamos tendo uma série de sermões temáticos. No mês de janeiro, destinamos as noites de domingo, nosso culto solene, a estudar sobre a doutrina da mordomia cristã. No primeiro domingo do ano, o pastor Alexandre Maia, que hoje está comemorando junto com o Zé Alves os seus 30 anos de ministério, o pastor Maia deu uma introdução sobre o que era a doutrina da mordomia. Ele pregou no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, como lemos na hora do ofertório, e ele nos deu uma explicação sobre, de maneira basilar, o que é a mordomia cristã. Aprendemos isso com o pastor Maia. No domingo passado, o reverendo Cláudio pregou sobre como a mordomia cristã é aplicada dentro da família. E ele nos lembrou do exemplo de José.
como José era habilidoso em gerir os recursos dentro de um lar. E como José aprendeu aquelas habilidades a partir do exemplo de seus pais. Cláudio, então, nos reforçou de como é importante a família ter a ideia da mordomia cristã. Como é importante um pai gerir bem o seu lar. Como é importante uma mãe gerir bem os recursos que tem em mãos. Como aquele exemplo é poderoso na vida de seus filhos. Hoje, teremos ainda mais 2 sermões esse mês, tirando de hoje sobre mordomia, mas hoje falaremos sobre a mordomia a respeito do nosso serviço na igreja. Como nós estamos gerindo os recursos que Deus nos deu numa perspectiva de dons, habilidades e talentos para o reino de Deus. Como nós estamos fazendo isso? O texto da parábola que acabamos de ler, ele é bem interessante e ele vai nos ajudar a entender algumas lições que Cristo nos ensina sobre isso. Para entendermos o texto, é importante que a gente entenda onde esse textinho está inserido. Essa parte que nós lemos, essa parábola, ela é um pedaço de um sermão muito maior. Aqui, Jesus está pregando o seu sermão profético, o sermão escatológico, onde ele anuncia a sua segunda vinda. Ele está com seus discípulos, e os discípulos já estão angustiados, porque eles já sabem que Jesus irá morrer, e Jesus começa a ensiná-los que Jesus irá, mas terá um momento onde ele voltará. Nessa volta, Jesus virá, não em amor, digamos assim, pelos seus, mas virá em juízo contra aqueles que foram maus e não obedeceram aos seus mandamentos. Dentro do sermão escatológico, Jesus conta algumas parábolas. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que nós já vimos várias vezes. E aquela parábola ensina como nós cristãos devemos estar alertas, como nós devemos ficar sempre atentos, pois não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Em outros momentos, Jesus fala que seu juízo será extremamente rigoroso e na sua segunda vinda não há tempo, não há espaço para mais arrependimento. Ali ele virá com a espada e ele julgará os povos. Mas aí no meio tem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela tem uma perspectiva escatológica e a gente falará sobre isso. Mas ela tem muito mais conteúdo por trás do que meramente um anúncio da vida de Jesus. A parábola dos talentos, ela é extremamente rica e ela pode ser aplicável para muitas áreas da sua vida. Hoje falaremos numa perspectiva ministerial, de serviço, mas você poderia olhar para a parábola dos talentos e pensar na sua vida financeira. Você poderia olhar para a parábola dos talentos e pensar na sua vida conjugal. Você poderia olhar para essa parábola e pensar na sua vida como pais que estão criando crianças para esse mundo. Então, essa parábola, ela é extremamente rica naquilo que ela tem a nos ensinar. Vamos olhar para o texto, deixe sua Bíblia aberta. A gente vai passear por algumas citações que vão ser extremamente importantes para a gente entender o que temos a aprender hoje. Se você olhar no início do texto, a partir do verso 14, os versos 14 e 15, eles já dão uma introdução, que é a base de todo o entendimento que nós iremos ter dessa perícope. Vamos ler, verso 14 e 15, o texto diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Na parábola, o homem representa o próprio Deus. Aqui, Cristo que está falando. Esse homem, ele se ausenta do seu país, mas ao invés dele pegar todo o seu dinheiro, todo o seu recurso e só depositar em um banco, onde ele renderia juros, esse homem chama os seus servos e ele diz: servos meus. Perceba que todos os servos são convidados por esse homem. E ele pega cada um dos servos e distribui os recursos entre eles. A gente verá que a distribuição não é igualitária, mas nenhum servo ficou sem uma fatia desse recurso. A primeira coisa que a gente já percebe na parábola dos talentos é que todo o recurso que nós temos em mãos não é nosso. Somos os servos da parábola. E tudo aquilo que está em nossas mãos nos foi entregue pelo nosso Senhor. Cristo chega diante da sua igreja e ele diz: olha, estou deixando com você toda essa quantia de recursos e eu espero que você administre essa quantia que não é sua. A quantia não é sua. Na parábola, aqui está falando expressamente de dinheiro. Talento aqui não é talento, habilidade. Talento aqui é dinheiro. Irmãos, não é pouco dinheiro que está sendo tratado aqui, não. Teve um rapaz que ganhou 5 talentos e você pensa: quanto isso vale? Um talento, para a perspectiva da época, era o salário de 15 a 20 anos. Mais ou menos isso. Um salário de um trabalhador
trabalhando por 15 a 20 anos era equivalente ao que chamavam de um talento. Eu até, como eu gosto muito de fazer conta, fazendo uma conversão para valores atuais. Um talento é mais ou menos 35 quilogramas de ouro. Hoje, 1 grama de ouro é R$300. Se você faz essa conta, a gente está falando de 10 milhões e meio de reais. 10 milhões e 500 mil reais por talento. Esse homem chega nos seus servos e perceba como ele confia naqueles servos. Perceba o crédito que ele dá. E ele diz, eu vou confiar em vocês aquilo que é meu. Uma hora eu retornarei, mas eu confio que vocês trabalharão bem com os recursos que eu entreguei na mão de cada um de vós. O homem que recebeu 5 talentos, irmãos, em valores atuais, está na casa dos 52 milhões de reais. É mais do que uma mega da virada. É mais do que uma mega da virada. E Deus confiou àquele homem aqueles recursos. João, se você está me dizendo que a parábola está falando de dinheiro, a gente pode aplicar para outras áreas da vida? Eu posso dizer que esse recurso confiado por Cristo é, por exemplo, um dom ministerial que ele me deu? Eu posso dizer que esse recurso da parábola pode ser entendido como a família que Deus me deu? E a verdade é que posso. Uma parábola, ela sempre traz uma situação do cotidiano para ensinar uma verdade espiritual. Os talentos aqui representam recursos. E a gente tem que lembrar que recursos são coisas que abrangem todas as áreas. Deus nos entregou recursos das mais perspectivas áreas: familiar, financeira, habilidade, intelecto. Deus nos entregou recursos e Ele espera que nós administremos esses recursos. Isso é o que chamamos de doutrina da mordomia cristã. Vivemos em um mundo onde não somos donos de nada, somos mordomos daquele que detém tudo, que é o nosso Deus. Irmãos, eu menti em 1%. Existe uma coisa que a gente pode bater no peito e dizer que é só nossa e que não foi Deus que nos deu. Essa coisa é o pecado. Então, quando você olha para Deus, você reconhece que tudo que você tem foi lhe dado por Deus. Só tem uma coisa que você conquistou pelo seu mérito, que é o seu pecado. Não é nada de bom. O único problema que temos foi aquilo que nós conquistamos pelas nossas mãos. Mas, João, dá para dizer que o dom é um recurso que Deus dá à sua igreja? Dá para dizer que uma habilidade de ensino, uma habilidade musical, uma palavra de conhecimento, um aconselhamento, isso é algo que é um recurso que Deus dá à sua igreja? E a resposta é sim. Vamos olhar para alguns textos da Bíblia e a gente consegue ver isso com clareza. Irmãos, abram comigo, que a gente consegue folhear e ler detalhadamente. Primeiro, veja sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu vou ler dos versos 3 a 8. Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8. O texto diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Percebe que a graça foi dada e a fé foi repartida por Deus. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros de uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Os dons que temos foram dados. Aqui ele vai citar alguns dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Lembre que fé também foi dado por Deus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Paulo aos Romanos, ele diz que o dom é algo que Deus dá para a sua igreja. Então, posso dizer que é um recurso. Mas você pode dizer, mas João, ainda não está tão claro que o dom também é um recurso que Deus nos dá. Vamos ler mais um texto? Dessa vez, em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 11. Veja o que Paulo vai dizer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, versos de 7 a 11. O texto diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha o que ele está dizendo.
a manifestação do Espírito, e o texto fala sobre dons, é concedida para cada um para um fim proveitoso. Verso 8, ele segue dizendo assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Quem distribui? O próprio Deus distribui à igreja um recurso que são dons. Mas vamos ver ainda mais um texto, lá em Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. O mesmo escritor das 3 epístolas. As 3 epístolas são escritas por Paulo. E Paulo ele vai defender fortemente que o dom, a habilidade, o exercício, o serviço na igreja é um dom que Deus nos dá. É uma graça concedida. É um recurso que nós temos para administrar. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, o texto diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra dom também significa presente. Isso foi concedido de acordo com a proporção do presente que Cristo quis nos dar. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns, ele deu uns. Para quê? Ele vai falar de dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Irmãos, com esses 3 textos, a gente consegue olhar para a parábola dos talentos e ter uma segurança bíblica de entender aqui dentro da parábola que eu posso olhar para esse recurso e entender que o dom que Deus nos deu para cada um também é algo a ser administrado. A gente consegue olhar para a parábola dos talentos e com segurança, alguém pode dizer, João, mas isso aqui está falando de dinheiro. A parábola dos talentos trata de recurso e a habilidade ministerial é algo que Deus também deu como recurso para a sua igreja. Perceba que aquele que possa estar pensando que não tem nenhum dom, nenhuma habilidade, nada que possa ser utilizado dentro da congregação, está mentindo, está contrário à parábola dos talentos. Porque na parábola, o Senhor chama todos os servos e distribui os recursos entre eles. Irmãos, aqui dentro, todos nós recebemos parte desse recurso. Todos nós. Cada um recebeu uma fatia de habilidade diferente. Uns têm habilidade para ensino, outros sabem ensinar para outras faixas etárias, outros têm habilidades musicais, outras pessoas sabem escutar e aconselhar, outras exercem misericórdia, outras têm o dom de liberalidade. Irmãos, tem irmãos dentro da igreja que são tão fundamentais à vida da igreja, pensando na liberalidade, na ajuda financeira, que você nem sabe. A gente olha muito para os dons visíveis, a pessoa que ensina, a pessoa que prega, mas muitas vezes a igreja está fundamentada em muitos irmãos que você não dá nenhum valor, mas que o dom deles é extremamente útil na vida da igreja. Então, agora nós podemos olhar para cá e ver o que é que Deus exige de nós na administração desses talentos. O que é que Deus quer que nós façamos com aquilo que Ele nos entregou. Vamos olhar para o texto? A partir do verso 15, o texto diz o seguinte: a um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu apenas 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Irmãos, não temos ministérios mais pesados do que nós aguentemos. Os recursos são dados e deliberados de acordo com a capacidade que nós temos. Às vezes a gente olha para a situação e diz assim, eu não posso assumir tal departamento, eu não posso servir a igreja nessa área porque eu não me acho tão hábil. Irmão, saiba que parte do chamado ministerial é o reconhecimento da igreja. Muitas das vezes você não se acha tão hábil para uma situação, mas a igreja lhe convidar, lhe mostra que pode ter um chamado para aquela área. Exerça a função. Saiba que os dons são distribuídos a você de acordo com a capacidade. Você não será sobrecarregado
Será às vezes, mas você não será sobrecarregado num limiar onde não haja forças. Aquele que distribui os dons entre a igreja é aquele que sustenta a igreja e a ajuda na administração desses dons. Aqui nós vemos a situação onde temos dois grupos de servos. Deus distribuiu os dons a seus servos e temos dois tipos de servos aqui. Temos aquele que administra bem o que Deus lhe deu e temos aquele que não administra o recurso dado por Deus. Dentro da igreja, temos esses dois tipos de pessoa. Aqui dentro, sentado nesses bancos, temos esses dois tipos de pessoas. Temos irmãos que receberam o dom de Deus e se esforçam dia após dia para exercer essa habilidade com a finalidade de crescer os demais irmãos, amadurecer os seus amigos. E temos pessoas que têm dons fabulosos, mas preferiram escondê-lo, enterrá-lo. E o medo fez com que aquilo não multiplicasse. Irmãos, desde o Éden, o que Deus exige de nós é a multiplicação. É o cuidar e fazer prosperar. É cultivar e guardar. Os homens escutam muito isso na UPH. O mandado de Deus para nós é fazer as coisas crescerem. É cultivar. Mas temos sempre dois tipos de pessoas. Alguns vão obedecer à vontade de Deus, outros não. Lembre-se que fidelidade, pensando nessa perspectiva, é gastar a sua vida para fazer aquilo que Deus lhe deu crescer. Será que muitas vezes nós estamos gastando nossa vida para prosperar o ministério que Deus colocou em nossas mãos? Ou será que nós estamos gastando o nosso ministério para prosperar a nossa vida? Perceba que uma troca de ordem nos verbos muda toda a situação. Tem muitas pessoas que se gastam no ministério. E saiba que toda obra para Deus tem recompensa. Ela pode não ser imediata, mas aquele que entrega a sua vida em favor do serviço do reino, ele será recompensado. Claro, irmãos, sabemos que o serviço do reino inclui questões familiares. Quando falo isso, eu não digo destrua a sua família por causa do ministério. Mas eu estou dizendo que a nossa vida deve ser gasta para o reino de Deus. E não o contrário. Muitas vezes gastamos os recursos do reino de Deus para prosperar a nossa vida e não o contrário. Como eu já repeti várias vezes, temos dois possíveis comportamentos. Vamos olhar para o texto e ver como esses dois tipos de pessoas agem. A partir do verso 16, a gente vê como agem os dois tipos de servos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Multiplicou, cresceu 100%. O que ele tinha, ele dobrou. Ele tinha 5 talentos, ele dobrou os 5. O segundo, do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Ou seja, multiplicou. Ganhou 100% em cima. O que ele tinha foi dobrado. Mas o que recebeu apenas 1, ele agiu de um modo diferente. Olha. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou para aqueles servos e chegou o dia do ajuste de contas. O primeiro grupo, ele pegou o seu talento, ele trabalhou em cima daquilo e ele fez aquele departamento, aquele ministério crescer. O segundo grupo pegou o seu talento e por alguns motivos que veremos quais ele teve medo de crescer aquele departamento. E ele guardou aquilo. E ele enterrou. O Senhor volta para os dois. E o texto é claro em dizer que o Senhor volta para fazer o ajuste de contas. E vamos ver o que aconteceu. Irmãos, devemos agir como servo fiel, como servo bom. Aquilo que Deus nos entregou, nós devemos prosperar, devemos multiplicar, devemos fazer crescer. Você pode estar olhando e pensando assim, mas João, eu não sei muito bem qual é o meu departamento dentro da igreja. Mas, João, eu ainda não entendo muito bem em que área eu devo trabalhar. Um processo que é natural para você entender aonde você tem mais habilidade é você começar a trabalhar. Trabalhe nos mais diversos departamentos da igreja. Comece a se envolver. Seja aquela pessoa que diz sim para tudo que a gente precisa. Precisa de ajuda no departamento infantil? Trabalhe lá. Precisa na UMP? Trabalhe um pouquinho lá. Precisa de ajuda na transmissão? Precisa de ajuda no louvor? Comece a se envolver. Quando você se envolve, você vai começar a identificar áreas onde você tem mais habilidade, áreas que você tem menos habilidade. Eu tenho habilidades para uma área e extremas dificuldades para as outras áreas.
Cada um de nós temos habilidades para algo. Devemos primeiramente identificar qual é essa. Qual é o recurso que Deus colocou na sua mão? Se você não sabe qual é, você não vai fazer ele crescer. A primeira pergunta é essa. Que recurso Deus me deu? Depois que você identifica esse recurso, o próximo passo, eu diria, para você estudar sobre isso. Se o seu recurso é trabalhar com departamento infantil, mergulhe no estudo sobre departamento infantil. Leia os livros sobre departamento infantil. Escutem pessoas que são autoridades na área. Faça o que for para se aperfeiçoar naquilo. Quando você se aperfeiçoa na habilidade que Deus lhe deu, você faz aquilo crescer, você faz aquilo multiplicar. Imagina uma pessoa que tem a habilidade de ensino, mas ela não estuda para ensinar. Aquela habilidade, ela vai morrer. Identifique o recurso que Deus lhe deu, se aperfeiçoe, estude sobre aquele recurso e, por último, haja com aquele recurso. Não adianta também você estudar 500 livros sobre algo e não colocar em prática. Essa é a prática do servo fiel. Essa é a prática do servo bom. Como seremos bons administradores do recurso que Deus colocou na nossa mão? Identifique o recurso que lhe foi dado. Olhe para ele, eu trabalho bem aqui. Se aperfeiçoe nisso. Tente oferecer o seu melhor dentro daquela área. A gente tem a mania de dizer que vou fazer de qualquer jeito porque Deus aceita. Não faça de qualquer jeito. Se é para Deus, a gente faz de qualquer jeito. Não. Se é para Deus, faça o seu melhor. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Não por glória própria, mas para oferecer o melhor serviço para os irmãos que consomem do seu serviço. Se você ensina para as crianças, dê a melhor aula possível para que as crianças possam ser edificadas com aquilo. Mas não só se aperfeiçoe, coloque isso em prática. Imagina ter um teólogo na igreja que consumiu diversas bibliotecas, mas aquele dom que ele tem, aquela habilidade não é usada para a edificação dos irmãos. Imagina uma pessoa que sabe aconselhar, mas que não é procurada para aconselhamento. Quantos de nós passamos por dificuldade e não usamos o dom de vários irmãos nossos que sabem aconselhar? Muitas vezes, Cláudio me ajudou em situações complicadas, que eu liguei para ele e disse, Cláudio, eu preciso de aconselhamento. Ranieri sempre diz o mesmo, e Cláudio sofre na mão da gente. Mas a gente usa o dom dele para algo bom, digamos assim, dentro da igreja. Quantos irmãos têm dons valiosos para o amadurecimento de cada um de nós, mas a gente não usa esses dons dos irmãos? O servo bom, ele multiplica o seu trabalho dessa maneira. Ele se aperfeiçoa e ele age. Ele pega os talentos, ele negocia e ele faz aquilo crescer. Seja em qualidade, seja em quantidade. Pode ser em ambos os aspectos. Alguém que está ensinando, ele pode ver um crescimento na quantidade de alunos e ele pode ver um crescimento na qualidade das aulas ministradas. Tudo isso é multiplicação que traz mais glória para o reino de Deus. Esse é o procedimento do servo fiel. Isso é o que Deus quer de nós, que sejamos bons mordomos do que ele nos entregou. Mas muitas vezes nós agimos como servo infiel. O servo infiel, ele age dessa forma, principalmente por dois motivos, que o texto deixa muito claro. O primeiro motivo, o servo infiel, ele não conhece o Senhor dele. Ele não conhece o Senhor. Se você olhar para o texto, o servo infiel vai dizer assim, olha, Senhor, eu sei que tu és um homem severo, tu és um homem que colhe o que não plantaste. Ele está chamando Deus de larápio, de ladrão. Como é que a pessoa colhe o que não plantou? Está colhendo da safra do irmão. Tu é aqueles que ajuntam onde tu não espalhaste. O servo infiel olha para Deus e ele tem uma visão completamente deturpada de quem é o Senhor dele. Ele teme ao seu Senhor, mas por motivos completamente errados. Em seguida, o servo infiel, você vê no texto que ele diz assim, olha, eu tive receio significa medo. Eu tive medo do Senhor e por isso eu peguei aquele recurso e eu enterrei. Fiquei com medo. Enterrei porque pelo menos eu garantiria que na sua volta eu teria aquilo intacto. E o Senhor olha para ele e diz, infiel e negligente. Acho que a palavra que ele usa é exatamente essa. Olha, verso 25 diz assim, ó, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente. Isso. A palavra que aí é traduzida como negligente, ela também pode ser traduzida como preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Eu lhe dei um recurso para ser trabalhado, você está querendo colocar a culpa da sua preguiça em mim. Percebe que o servo infiel está dizendo que ele fez tudo aquilo porque o senhor dele era um homem muito severo. Ele nem assume a responsabilidade dele.
E o Senhor diz, se tu soubeste de fato que eu sou severo, perceba que aqui na figura que é utilizada da parábola, o Senhor não assume que ele é. Ele pergunta, se tu está dizendo que eu sou desse jeito, por que pelo menos tu não colocaste no banco que eu receberia uma porcentagem de juros? A realidade é que o servo infiel, no fundo, ele não estava com tanto medo assim, ele era mais preguiçoso mesmo. Ele poderia ter pego o recurso, levado ao banco, o banco daria uma segurança para aquele recurso e o seu senhor teria uma margem de lucro, mas ele era preguiçoso. Ele tinha preguiça de evoluir, de crescer, de prosperar o que Deus colocou na mão dele. E quantas vezes a gente é preguiçoso? Quantas vezes, eu digo assim, quantas vezes por dia, né? Porque todo dia nós agimos com extrema preguiça. Quantas vezes somos preguiçosos em desenvolver as habilidades que Deus nos deu? Quantos dias eu tenho preguiça de abrir essa Bíblia e ler aquilo que Deus manda que eu leia? Quantas vezes eu tenho preguiça de me aperfeiçoar no ensino, que é uma área que Deus me concedeu? Quantas vezes eu tenho preguiça de me aperfeiçoar fazendo um curso, ou de trabalhar mais, de tentar dar mais aulas, de tentar organizar melhor a escola dominical da gente? Quantas vezes eu ajo com preguiça e não desenvolvo o que Deus me confiou? Muitas vezes. Quantas vezes os irmãos não agem da mesma maneira? Quantas vezes a gente diz que estamos parados porque estamos só cultuando, não queremos nos envolver tanto, mas no fundo, irmãos, Deus lhe entregou um recurso. Lembre que o talento é extremamente valioso. O recurso tem muito valor. O Senhor lhe confiou esse recurso e você não está fazendo ele crescer por preguiça. E a palavra mais pesada do texto é que o Senhor volta para o acerto de contas. Isso é que o servo deveria ter medo. O servo, se fosse esperto, deveria ter medo disso, que o Senhor dele voltaria e faria o acerto de contas. Irmãos, vivemos como se Jesus não fosse voltar. Vivemos como se a história bíblica fosse história de carochinha. A gente acha que o que está nesse livro é algo bonito para a gente estudar intelectualmente, mas quantos de nós vivemos na expectativa da volta de Cristo? Creio que pouquíssimos. Muitas vezes a gente esquece que Jesus voltará um dia. Vivemos e esquecemos, de fato, que Cristo voltará. E quando Ele voltar, todos nós nos apresentaremos diante dEle. E o que nós teremos a dizer? Aqui, o Senhor cobra de seus servos. Ele cobra de seus servos. E Ele pergunta, o que vocês fizeram com os recursos que eu vos entreguei? João, o que você fez com a esposa que eu lhe entreguei? João, o que você fez com o salário e os empregos que eu lhe coloquei? João, o que é que você fez com os talentos que eu coloquei em você? João, o que é que você me dá de volta? Perceba que o servo infiel não é condenado porque perdeu algo. Ele é condenado por não fazer crescer. Talvez o Senhor tenha lhe dado 500 talentos e você devolva 500. E você é um servo infiel e negligente. Se você devolver 501, você fez crescer. Você fez crescer. Perceba que assim como o Senhor voltou para acertar as contas com aqueles servos, Ele voltará para acertar a conta conosco. Ele voltará e cobrará de cada um de nós. E todos temos recursos nas mãos. Não ache bonito também quando você olha para aquele irmão e diz, aquele irmão tem muitos recursos para administrar. Lembre-se de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Já dizia o grande teólogo, avô do tio do Peter Parker. Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus entregou muitas coisas nas nossas mãos. A gente olha, por exemplo, para o ofício pastoral, olha para o reverendo Cláudio, para o pastor Maia, e é pesado pensar que quando eles chegarem lá, eles não serão cobrados só pelas atitudes deles, mas serão cobrados pelo rebanho que Deus os confiou. Perceba que você pode olhar, por exemplo, para Cláudio e dizer, Cláudio é um homem que tem várias habilidades, mas o chicote está lá maior. O chicote é mais pesado. Quando ele for cobrado, ele será cobrado pelo recurso que Deus lhe deu. Deus deu um rebanho para ele pastorear. Deus me cobrará Ranieri, cobrará Júnior, pelo rebanho que ele entregou para que a gente ajudasse eles a pastorear. Deus cobrará Yali pelas crianças que estavam no departamento infantil. E ele cobrará se os assuntos foram ministrados da maneira correta e o coração das crianças foi pastoreado devidamente. Deus cobrará a Polly pela UMP que foi confiada a ela e a Areli. Deus cobrará a Domingos pela esposa e os 3 filhos que ele tem para administrar. E todas as habilidades que ele colocou na mão de Domingos. Deus cobrará a cada um de nós. Qual será a nossa postura? Aqueles que multiplicaram chegaram diante de Deus
calmos, porque sabiam que o trabalho foi feito. Eles chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, perceba como a fala é ativa. Senhor, tu me deste 5 talentos, toma outros 5, tá aqui, eu fiz crescer. O servo infiel chega diante de Deus em profunda agonia e ele já chega se explicando. Senhor, olha, eu sabia que tu eras severo e por isso eu não... Ele sabia qual era o destino dele. Ele sabia como ele seria punido ao final de contas. Porque se você olha para o verso, a partir do verso 27, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha o que o texto diz. Tirai-lhe, pois, o talento dele e dai ao que tem 10. Ele tira daquele que não produziu, entrega ao que rendeu mais. Tira o dele e entrega àquele, porque aquele fez prosperar. Verso 29 diz, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem, o pouco que lhe foi confiado, lhe será tomado. E no verso 30 diz, e ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola fica pesada quando a gente lembra que estamos tratando do sermão escatológico. Se diante de Deus nós não tivermos feito aquilo que foi mandado, saiba que Deus não olhará para nós falando servo bom e fiel. Deus não fará isso conosco. Deus não fará que sobre o pouco nós fomos fiéis e no muito nos colocará adentra para aproveitar do gozo de meu Pai. Se formos infiéis, o destino que nos aguarda não é dos melhores. Que a gente possa identificar o quanto antes aonde estamos sendo negligentes, aonde estamos sendo preguiçosos, com quantas coisas nós estamos deixando de lado por motivos meramente egoístas. A parte boa da história é que Cristo oferece seu perdão a cada um de nós. A parte boa da história é que Cristo morreu na cruz e o sangue vertido dele nos purifica de todos esses pecados. O perdão de Cristo se estende à nossa preguiça, se estende à nossa negligência, mas ele cobrará e devemos nos arrepender por todas as nossas faltas. Que nessa noite a gente possa fazer uma autoanálise. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou sendo preguiçoso? Será que eu não estou agindo de acordo com o mandado do meu Senhor? Será que eu não estou vendo valor naquilo que foi colocado nas minhas mãos, que é extremamente valioso? Será que eu estou deixando tudo isso de lado? Se a resposta for sim, Deus nos chama ao arrependimento. Da mesma forma que o filho pródigo voltou para o seu pai e ele estava de braços abertos, Deus espera pelo nosso arrependimento dia após dia. E cada vez que pecamos e nos colocamos de joelho diante dele, ele tem perdão para nós. Ele sempre tem perdão para nós, desde que nos arrependemos. Que nós possamos fazer isso essa noite. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude nessa caminhada. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Senhor. Nós pedimos Tua ajuda, Senhor. Reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos caídos, somos pecadores. Muitas vezes, Pai, somos negligentes e preguiçosos com aquilo que Tu nos confiou, Pai. Quantos recursos Tu destes a nós, Pai? Servos que muitas vezes não são hábeis, não são bons administradores, mas o Senhor confiou os seus recursos à Tua igreja, Pai. Senhor, nos ajuda a geri-los da melhor maneira. Nos ajuda a sermos bons mordomos da Tua grande herança, Pai. Nos ajuda a valorizarmos aquilo que Tu colocou em nossas mãos. Nos ajuda a fazer crescer tudo aquilo que nos foi confiado, Pai. Que nós possamos nos aperfeiçoar, que nós possamos colocar a mão na massa e de fato agir da maneira que Tu queres, Pai. Senhor, não permita que no último dia o Senhor olhe para nós e nos chame de servos maus e infiéis, Pai. Nós não queremos passar por essa tremenda agonia, Pai. Que diante do Senhor nós reconheçamos e nós vejamos que o Senhor nos chama de servos fiéis. Que nós possamos entregar a Ti os nossos ministérios, nossos talentos, nossos recursos. E Tu veres que nosso trabalho foi feito, Senhor. Que nós possamos adentrar no gozo do nosso Pai. Que possamos desfrutar de alegria eterna, Senhor. Senhor, nos quebranta, Pai. Que possamos nos converter de nossos maus caminhos. Que possamos arrepender de nossas más atitudes. Nós precisamos do Teu Espírito para isso, Pai.
Teu Espírito nos auxilie nesse processo. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.